Você acha que tudo de bom que a sociedade moderna tem veio da Revolução Francesa? Sabia que, apesar dela ter nascido com o desejo de transformar positivamente a sociedade, ela acabou se corrompendo totalmente? E isso quem diz não somos nós, mas Benjamin Constant, ao olhar para a história recente do seu povo e perceber que a vida privada, a intimidade do indivíduo foi dragada pelas ruas de Paris e guilhotinada em praça pública. E só a consciência sobre essa corrupção política pode nos vacinar contra esses erros cometidos no passado e nos abrir um caminho futuro. Então, nesse vídeo, você vai ver uma exposição da importância dos dois conceitos de liberdade, que eles não podem ser esquecidos, que isso é a causa e a origem do terror revolucionário, da violência política e qual é o remédio para esse mal. Esse liberal safado falando é Pedro Cortá, eu sou Rodrigo R. de Carvalho e vai começar mais um Não Precisa Copiar. O grande objetivo, né, dos antigos era um conceito de liberdade mais focado com a partilha do poder entre todos os cidadãos daquela certa comunidade, daquela mesma pátria. Já o objetivo da liberdade dos modernos está muito mais relacionado às garantias e à defesa de certos privilégios concedidos e ou conquistados naquela estrutura, né, de poder. E o grande erro da Revolução Francesa foi justamente não perceber a diferença entre esses dois conceitos de liberdade, que ela queria numa sociedade moderna produzir uma concepção de liberdade já morta e enterrada, que é a antiga. Mas os revolucionários não fizeram isso de sacanagem. Quando eles começaram o processo revolucionário, eles estavam reagindo a governos autoritários absolutistas e eles estavam bem intencionados. Só que aí, ao produzir a sua resposta, eles pegaram uma visão da liberdade dos antigos que havia sido atualizada por Rousseau e a partir dessa visão eles tentaram implementar isso na Revolução Francesa e foi isso que degringolou no terror revolucionário. Porque havia aí uma distinção produzida por milhares de anos de história, uma nuance que não foi pega pelos revolucionários, e aí justamente nessa falta de nuance é que abriu espaço para o terror. Benjamin Constant vai afirmar que essa confusão ela não é tão clara em Rousseau, Rousseau não é, digamos assim, tão culpado disso, mas um tal Demable, esse sim era o bichão perigoso, que ele odiava a tal ponto a liberdade individual que ele defendia justamente que até pensamentos deveriam ser crimes, coisa aí de filme, de literatura, né? Distópica, Pedro. E por isso que ele defendia que Esparta era um ideal muito melhor do que Atenas. Esses autores defendiam que a vontade coletiva deveria ser soberana. A lei instituída por essa vontade suprema, ela poderia influenciar todos os aspectos dentro ali da sociedade, inclusive poderiam limitar a liberdade e a riqueza e a vida se fosse necessário. Isso encantou os revolucionários recém-vitoriosos. Cheios de ímpeto de transformar as coisas, a partir desse arcabouço teórico, eles podiam então articular um uso amplo dos poderes políticos, mesmo que isso significasse restringir violentamente diversas pessoas. Essa influência do Rousseau, de Mable, ajudou a legitimar essa posição que depois foi lentamente degringolando ali de uma guilhotina para o rei, para uma guilhotina para freiras, pessoas comuns que não tinham nada a ver com a manutenção do regime. Então, o que ele está falando aqui é que se nessa sanha de defender a coletividade eles não tivessem esmagado a liberdade individual, talvez a revolução tivesse dado certo no sentido de pudesse ter levado a cabo os seus planos e não desenvolvido aquele período de terror. Então, eles precisavam adaptar, né, esse conceito de liberdade, as instituições, ao espírito do século. Quais características esse espírito do século tinha que deveria ser levado em conta na construção dessa nova institucionalidade da Revolução Francesa? Primeiro, a primazia do comércio, né? O comércio, como a gente citou lá como diferença, o comércio vem substituir uma dinâmica de desapropriação e de roubo pela guerra. Então, o comércio deveria ser um elemento central dessa nova institucionalidade. A defesa dos direitos individuais, da proteção do indivíduo, tendo em vista que não mais os indivíduos iam permitir
um Estado que intervisse radicalmente em todos os aspectos da vida, inclusive da vida privada. E a busca de garantias legais, né, para garantir esses direitos mínimos, tanto negativos quanto positivos. Se a Revolução Francesa tivesse seguido esse caminho, respeitado esse espírito do tempo, talvez ela não tivesse degringolado numa era de terror. E mesmo com eventos maravilhosos como a queda da Bastilha, a Declaração dos Direitos do Homem, o edifício ruiu. Várias das conquistas contra os privilégios aristocráticos foram desfeitas, porque sem essa transformação do conceito de liberdade, as coisas não poderiam jamais funcionar. Conforme essa vontade geral invadia a vida privada, isso exigia todos os dias e cada vez mais sacrifícios dessa vida privada, e sem essa vida privada na Idade Moderna, não fazia sentido você manter esse regime. Então, conforme os sacrifícios fariam menos sentidos, a coisa toda fazia menos sentido. Em 1802, se chegou até a pensar sobre reviver aí o ostracismo como punição para defender a verdadeira liberdade. Então, elogiavam os atenienses como aqueles que iam às últimas consequências na defesa da liberdade, até mesmo com uma punição dessa magnitude do ostracismo. E o ponto central da argumentação aqui é que somente diluído nessa coletividade é que o cidadão encontra a verdadeira liberdade. Só que ninguém estava mais disposto a abrir mão dessas liberdades individuais para talvez construir o que seria essa liberdade dentro da coletividade, esse ideal, né, de liberdade que os antigos tinham e que nós, modernos, nem tínhamos mais e nem parece desejávamos ter. Constant ironizou a frase de Rousseau: as leis da liberdade são 1000 vezes mais duras do que o jugo dos tiranos. E por quê? Porque depois da Revolução Francesa, os franceses envolvidos aí, vítimas da censura, das perseguições, das requisições públicas de propriedade privada, conforme os sacrifícios iam se intensificando, começaram a pensar que talvez fosse melhor viver sob o jugo do tirano. E foi esse cansaço, essa estafa popular com o regime de sacrifícios recorrentes em nome da soberania popular que abriu espaço para ele, Napoleão Bonaparte. Já que a partir dele você tinha estabilidade, uma autoridade forte, fez essa liberdade desregulada da revolução. E a ideia aqui é simples: tanto a tirania despótica quanto a liberdade desregulada aniquilam a liberdade no sentido moderno, que é a liberdade útil e preciosa para modernos. A única forma de um regime político prosperar e das pessoas terem qualidade de vida dentro desse regime é se for reconhecido que as leis têm que ter um teto. E esse teto é a vida privada. Sem uma esfera da autonomia individual, nenhum regime político vai fazer sentido. E é exatamente por este motivo, né, que nós não podemos nem retornar ao modelo antigo de liberdade, tendo em vista que ele aniquilaria a vida privada, e nem aceitar esse modelo despótico de Estado, porque ele justamente também atenta contra essa liberdade individual. Então, o que precisa ser construído aqui, e que vai ser construído na história, né, Pedro, é um modelo onde as leis elas garantem um limite ao despotismo dos Estados e, ao mesmo tempo, produz as garantias da vida privada, da vida individual, dessa dimensão única e subjetiva dos indivíduos. Então, a gente está caminhando historicamente aqui para as monarquias constitucionais e para os modelos, né, de divisão dos poderes, que justamente vai tentar garantir essas duas coisas. E aí, nessa construção, a gente vai ver justamente aquilo que já citamos algumas vezes, que são o surgimento dos direitos negativos e positivos, direitos de liberdade de expressão, direitos de liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de reunião, que são esses direitos negativos, quer dizer, nenhum Estado pode intervir e pode me impedir de gozar desses direitos meus, de colocar obstáculos a esses direitos naturais meus, e os direitos positivos que depois, né, vão vir aí, como o direito de ter o mínimo para sobreviver, o direito a ter um emprego, o direito a ter coisas positivas para gozar de uma vida mais qualificada, melhor. Então, tudo isso vai vir no bojo dessa discussão sobre o significado da liberdade nos modernos. E é justamente esse destaque para os afetos, para as vontades individuais, que leva à necessidade da representatividade. Enquanto os demais seguem com seus negócios, seguem com as suas vidas, você confia a um grupo de pessoas a administração da coisa pública. Você dá algum poder a eles, mas ao mesmo tempo retira muitos poderes deles.
Como você vai preferir gastar seu tempo ali com as suas coisas, com seus negócios, com a sua vida privada, eles também não vão poder influenciar muito nessa vida privada. Compensação também, eles não têm nenhum poder, eles têm que ter algum poder para fazer sentido o cargo de representante do povo. E aí mora os perigos, né? Tanto de um modelo quanto do outro. A gente que é os antigos, a gente tem grande participação, mas nenhuma vida privada. E no outro, nós temos muita vida privada, mas nenhum poder político, nenhuma capacidade de participação. E a grande questão é como que a gente resolve modernamente esse dilema, né? Se isso fosse um caminho possível, né? Alguns livros de ficção científica trabalham com essa ideia, né? E a gente poderia chegar num nível de prosperidade material que fosse o caso. E se a gente pudesse ter todas as nossas necessidades satisfeitas e em troca a gente não quisesse mais se preocupar com política? Será que dá para ser feliz somente com benesses materiais, sem liberdade política e sem se importar com a garantia dos direitos? E apesar de proposta tentadora, o Benjamin Constant vai responder que não. Abrir mão da liberdade política e dos direitos como fundamento do usufruto dessas regalias, dessas benesses materiais, seria a mesma coisa que você construir uma casa como fundação. Então eu estou aqui no segundo andar, tem um primeiro andar, se eu tirasse esse primeiro andar, minha casa desmoronaria. Não faz sentido eu querer usufruir aqui do segundo andar e não querer que o primeiro andar exista. É a segurança do direito e a possibilidade de usufruir da liberdade política que garante que você vai poder usufruir dos confortos. Não tem como você abrir mão disso aqui, só ficar com isso aqui. Um dos motivos, né, ele não falou diretamente disso, mas a gente pode pensar, é que você trocaria suas liberdades pelos benefícios num dia e no outro dia, agora sem suas liberdades, os benefícios poderiam ser arrancados de você. Então não tem lógica. E se isso que o Pedro falou é verdade também para com a felicidade. Então, se a gente tentar imaginar uma sociedade que entrega felicidade aos indivíduos, mas tira deles toda a liberdade, isso é um tipo de sociedade indigna e que a natureza humana, no fim das contas, nunca vai aceitar isso, tendo em vista que ela tem essa inquietude, essa necessidade de crescer, de aprender, de se envolver, de participar. Então, nem mesmo uma sociedade que tivesse sucesso na entrega de uma vida melhor, ela poderia, né, ou deveria retirar essa liberdade. E o instrumento mais poderoso para isso é a liberdade política. O simples fato de participar dessa liberdade política obriga os cidadãos a juntos discutirem o que é valioso na vida. E assim eles são obrigados a debater, decidir, ponderar, julgarem com discernimento o que é melhor e resistirem àquilo que eles considerarem ruins. E aí esse exercício por si só já eleva o espírito humano e já cria um senso de fraternidade e igualdade entre os membros da sociedade. E na cabeça do Benjamin Constant, você liberando, né, mobilizando essa vida política, as pessoas vão abandonar os interesses privados e as funções privadas e vão adentrar as funções públicas, produzindo patriotismo, produzindo consciência dos direitos, defesa, né, dos direitos que essa sociedade vai estabelecer e limites que o poder vai ter diante dessa sociedade. Então, de alguma maneira, o florescimento político da sociedade se dá através justamente dessa liberdade individual e dessa liberdade política. Por isso, a conclusão final é que a gente não deve simplesmente escolher entre a liberdade dos antigos, participação política, e a liberdade dos modernos, garantias individuais. A gente deve combinar as duas. Na forma atual dos estados modernos, a liberdade moderna é essencial. Sem ela, você vai ter um processo como a Revolução Francesa de desenvolvimento de um terror revolucionário que vai acabar com a vida privada das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se você sacrificar a participação política, a mesma coisa pode eventualmente acontecer. Então você precisa combinar os dois. Só assim a sociedade vai poder realizar o seu objetivo e as pessoas vão poder prosperar dentro dela. Chegando ao fim dessa exposição de Benjamin Constant, Rodrigo, o que você achou do raciocínio dele? Há alguns elementos, eu acho que concordo, né, de liberdade individual, mas assim como você, Benjamin é muito liberal para o meu gosto, né? Então eu acho que o coletivismo, a concepção coletiva, ela às vezes tem que passar por cima dos direitos individuais, em especial os direitos de propriedade, né, os direitos ligados à vida econômica dos indivíduos. Né, os direitos de comportamento, de costumes, de religião, esses aí eu acho que é tranquilo, mas os ligados à economia, esses aí eu estou disposto a passar por cima com o Estado. Eu acho que historicamente, para o momento que ele estava falando, é perfeito, né? Cabia completamente.
Só que agora a gente tem a tensão, né, da questão das redes sociais, que são privadas, a gente tem a questão do acesso a essas redes sociais, que são controlados por empresa, a gente tem a questão do lobby, da influência do poder econômico na política. Isso tudo, se não existia na época dele, se agravou com certeza, né? Ficou bem mais relevante. Então, eu imagino que tem que existir uma releitura para você poder atualizar, mas eu acho que o cerne do raciocínio dele faz sentido. Algum aspecto da vida privada tem que estar protegido. Você pode ser como o Rodrigo e falar assim, beleza, comportamento está protegido, economia não, mas alguma coisa tem que estar protegida, senão não faz sentido você contribuir, participar de um Estado que deveria te proteger, mas apenas te massacra. Não sei se você sabia, mas esse roteiro é uma indicação do Luiz Felipe, nosso querido amigo, que me mandou, ele estava lendo e falou assim: Cara, eu acho que isso aqui daria um excelente episódio, não precisa copiar. É um texto curtinho, você vai gostar de ler, bem alinhado com o que você pensa. E eu acho que é uma exposição muito boa de uma ideia muito relevante até hoje, que o público do Não Precisa Copiar vai gostar. Então, muito obrigado, Luizão. E as indicações para o nosso público. O que que você tem aí hoje, Rodrigo? Primeiro tem uma denúncia, né? Proselitismo liberal, não precisa copiar. Por isso que o próximo episódio é Marx, para dar uma equilibrada nessa situação. Só que essa denúncia tem zero efeito aqui, porque a gente promete tentar ser o mais sério possível na exposição das coisas até que a gente não gosta. Agora, imparcial, no sentido que algumas pessoas sonham, ninguém é. Nós somos pessoas de carne e osso. Você pode inferir, pode perguntar o que que a gente acha sobre os assuntos. A gente vai tentar deixar claro quando a gente não gosta, para você saber, ó, talvez a nossa crítica seja porque a gente não gosta, então olhe melhor, mas imparcial a gente não é, então não tem nenhum proselitismo não, só estou fazendo uma exposição, você tem direito de desgostar e até a sua revolução aí, né, seu vermelho safado, aconteceu, tenho direito de Eu vou- falar de Quando Benjamin sair o vídeo, Constant. eu vou dar um joinha para baixo para mostrar minha insatisfação com Eu esse quero ver. liberalismo. O cara vai me botar no Ó, paredão. indicação. Três ditaduras, né? Que roubaram a liberdade individual dos indivíduos. Três filmes, vamos ver se você conhece algum deles, Pedro. Fahrenheit 451, é isso? Acho que o número é esse. O, Filme? Você vai falar do filme tendo livro? Você tá maluco? você pode falar do livro. O magnífico Equilibrium, com o nosso Christian Bale. E, por fim, o Doador de Memórias. Adoro esse filme. Esse filme aí tem uma discussão romântica interessante. Quer comentar qual? Comenta um aí que eu comento outros. O Fahrenheit é sobre as pessoas estarem ali tão entretidas, né, com essas benesses, um pouco disso do que o Constant discutiu no final, que os livros se tornam inconvenientes. Então, um grupo não gosta de um livro tal, eu vou lá e queimo. E aí isso vai virando uma cultura naquela sociedade, até que depois de muitos anos vira-se um tabu ter livros, e é uma dinâmica bem interessante apresentada lá, que discute um pouco disso, dessa questão das pessoas pararem de usar a sua liberdade política. O Doador de Memórias é um filme interessantíssimo também. Acho que ele é baseado num livro também, Pedro. Não tenho certeza Ele não, é mas baseado no livro parece. também. Isso. Ele Que, por discute. sua vez, parece que é baseado no Platão, né? Porque é bem similar. É, É, o filme discute o seguinte: uma sociedade perfeita em sua organização, que parece entregar felicidade e satisfação aos indivíduos, só que a que custo? Né? O custo disso é que ela determina as profissões dos indivíduos, é que ela droga os indivíduos para eles não terem sentimentos, em especial empatia, né? É uma dos sentimentos que é reprimido. Inclusive, o filme é grande parte dele em preto e branco, e as cores vão aparecendo conforme o indivíduo vai rompendo com essa estrutura social e política e vai tendo, digamos assim, transgredindo essa regra, porque o personagem principal ele é o responsável pelas memórias da humanidade. Então, inclusive, as memórias da humanidade foram roubadas por esse Estado e é só um indivíduo guarda essas memórias, que é o nosso protagonista. Só que conforme ele vai entrando em contato com sentimentos, com empatia, com memórias, ele vai contestando tudo aquilo que está ali. Eu não me lembro do Equilíbrio, eu já assisti, mas foi há muitos anos. Então, nesse caminho aí, também vou indicar 1984, que é bastante sobre isso, né? Essa introdução do Estado na vida privada. E tem esse viés aí de crítica a essa visão de que deveria existir, mesmo que o Orwell fosse um socialista, deveria existir algum espaço para uma vida íntima, uma vida privada, e o Estado não poderia controlar tudo.
E ali no caso do livro é realmente um espacinho assim no canto do quarto, mas é mais uma analogia, né, para essa ideia de um centro privado da sua vida que o Estado não entra ali. E o equilíbrio é o que exatamente, Rodrigo? Eu não me recordo. O equilíbrio é aquele do Christian Bale, que ele é um tipo um soldado invernal, caçador dos opositores do regime, e a discussão é que é a mesma vibe das drogas, as emoções são a raiz de toda a violência do ser humano. E aí eles tomam um medicamento para suprimir as emoções e parecerem um robô. É isso que é o Christian Bale. Só que, na medida em que ele parece um robô e a missão dele é caçar os indivíduos opositores do regime, ele se torna uma grande ferramenta de violência. Então, as emoções são a violência, essa é a tese, mas ele que não tem emoções porque foi suprimido, ele também pratica violências em prol do que seria a sociedade correta, a sociedade justa. É isso, então, de indicações por hoje. E aí, ouvinte, você tá com o Rodrigo? Você quer invadir a vida privada financeira das pessoas ou você quer garantias liberais na vida das pessoas e transformar o poder em algo representativo? Qual você acha que é o caminho, o futuro para o Brasil? Que aqui nós somos cepalinos, né, Rodrigo? As ideias têm que ser concretizadas, a gente tem que voltar para casa. Filosofia na praça pública. Então a gente vai estudar o cara lá em cima no abstrato e vai voltar para nossa vida, nossa visão, nosso mundo. E aí, o que vocês acham? Se gostaram do vídeo, curte o vídeo, compartilha para aquele pessoa que você sabe que é liberal, que ela vai gostar, compartilha para aquele comunista que você quer irritar, que ela vai odiar, igual eu tô odiando, e comenta aí qual é a sua vibe na Revolução Francesa. Você seria um jacobino ou não?